Olá, amigos de Safras e Mercado, sou jornalista da agência Safras, Alessandro Carvalho. Hoje é sexta-feira, dia 12 de agosto, dia em que estamos produzindo este vídeo pós-USDA, pós-relatório de oferta e demanda de agosto do Departamento Norte-Americano de Agricultura. Vamos destacar os dados de soja, de milho e de trigo com os nossos consultores. Cumprimentando já nosso consultor que vai falar sobre o mercado de soja, sobre os dados da soja, Luiz Fernando Gutierrez Roque. Tudo bem, Luiz? Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Paulo, Elcio. Mais um relatório do USA aí surpreendente, mercado se agitando aí de novo. O Paulo Molinari vai falar sobre o milho. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Alessandro? Tudo bem? Boa tarde a todos. Bom, o relatório trouxe aí realmente alguns números aí que não são tão novos, meio em linha com o que o mercado esperava, até algumas surpresas aí, como o aumento da produção da Ucrânia. Beleza, Paulo. Elcio Bento vai falar sobre o trigo. Tudo bem, Elcio? Olá, Alessandro, olá a todos. No trigo, um relatório que, apesar de algumas mudanças interessantes aí dentro das pedras do jogo, aí a gente tem um relatório neutro no trigo, sem grandes alterações de estoques finais, tanto nos Estados Unidos quanto no mundo. Joia. Bom, antes de mais nada, convido a você que não se inscreveu no nosso canal no YouTube, inscreva-se em Safras TV, ative as notificações, dê o seu like no nosso vídeo, sempre tem materiais novos diariamente em Safras TV. Entre no nosso site, safras.com.br, e conheça a plataforma de Safras, tem todo o material produzido pela agência Safras, por esses consultores e os demais consultores de Safras Mercado, tem todas as informações que você precisa para o agronegócio. Vou compartilhar a tela, vamos começar falando aqui sobre os dados que foram apresentados para a soja. Aqui, soja. Bom, o departamento apresentou em agosto agora uma estimativa para a produção norte-americana 2022-23 de 123,3 milhões de toneladas, número que ficou acima das projeções do mercado, que era de 121,7 milhões de toneladas em média, na média da expectativa do mercado, um número superior ao relatório de julho, que colocava a produção em 122,6 milhões de toneladas. Os estoques americanos 22-23, colocados aí arredondando para 6,7 milhões de toneladas, neste relatório de agosto, o mercado esperava em torno de 6,2, e em julho eram 6,26 milhões de toneladas colocadas. Estoques 21-22 ficaram em 6,1 milhões de toneladas, mercado acreditava em 6,2 na média, e em julho eram 5,85 milhões de toneladas. Já os estoques globais de soja, temporada 22-23, colocados em 101,4 milhões de toneladas, acima da expectativa do mercado, que era de 99,2, também superior ao número de julho que você vê na tela. E os estoques globais 21-22, colocados em 89,7 milhões de toneladas, número também superior à expectativa do mercado, que era de 88,9 milhões de toneladas. Bom, Luiz, número da produção aí ficou de uma forma significativa acima daquilo que o mercado esperava, né, Luiz? Exatamente, Alessandro. Dá para ver pelo quadro aí, né? Praticamente todos os números acima do que o mercado estava esperando. Só o estoque americano 21-22 que ficou um pouquinho abaixo da expectativa, embora, né, teve um aumento também. Então, surpreende, sim, principalmente no caso da produção, Alessandro, né? O mercado não esperava por uma elevação, pelo contrário, a gente conversou, né, há 2 dias aí que o mercado esperava por um corte na produção. O que estava se discutindo era o tamanho do corte, se ia ser 1 milhão, se ia ser 500 mil, enfim. E o USA surpreende, né, em elevar a safra aí em 800 mil toneladas, enquanto o mercado esperava por um corte de 1 milhão aí na média. E ele cortou a área americana, né? É importante destacar isso, até era possível que ele elevasse um pouquinho a área, então também surpreende nisso. E então, no fim das contas, o que aconteceu foi que ele levou a produtividade. Né? Ele levou a produtividade de 51,5 para 51,9, também completamente fora do esperado. Né? Não vejo muito sentido, de alguma forma, nisso, porque, como a gente comentou, né, a gente teve um mês de julho que não foi muito favorável para as lavouras. As lavouras ficaram 6 semanas aí, então mais que um mês elas ficaram piorando nos Estados Unidos, né, se deteriorando. Temperaturas elevadas, um clima não muito úmido. Claro que alguns estados não estão com problemas, não tem problemas de produção, produtividade, mas outros têm. De uma forma geral,
a safra americana ela foi piorando, né, em nível nacional ao longo de julho e até mesmo final de junho. Então, se esperava que, frente ao primeiro dado do USDA, embora o primeiro dado seja baseado em uma média, né, não em uma pesquisa de campo mesmo, até porque é um dado que é posto antes da finalização do plantio, mas se esperava que, em cima dessa média, a gente tivesse um corte, né, para as piores lavouras. Enfim, em resumo, então, o USDA surpreende, né, pega o mercado aí de surpresa com essa elevação. Então, é um relatório considerado baixista, né, dá para ver facilmente pelos números aí que a maioria ficou acima do esperado, inclusive estoque americano aí 22, 23 também foi elevado, né, naturalmente também acompanhando a safra, mas também se esperava por um corte. Então, a questão é que ainda nada está definido, digamos assim, né? O clima agora em agosto ainda é importante, embora a gente já esteja em meados de agosto e a gente viu essa elevação pelo uso, então parece que não tem muito espaço aí para a safra americana quebrar, né? Isso que o USA está nos indicando, mas claro, a gente ainda tem pelo menos mais um mês aí, pelo menos 4, 5 semanas de clima que ainda é importante para o mercado. Ótimo, Luiz. Vamos falar agora do milho. Se o relatório para a soja ficou acima da expectativa do milho, em relação à expectativa do mercado na produção, ficou abaixo. Ali, ó, a produção americana, 22, 23, 364,7 milhões de toneladas, o mercado, na média da expectativa, 365,3 era, e no relatório de julho eram 368,4. Então, o corte na produção ficou maior do que o mercado esperava na média. E os estoques americanos 22, 23, colocados agora em agosto em 35,2 milhões de toneladas, o mercado esperava 35,1, houve um corte aí em relação a julho, que eram colocados 37,3 milhões de toneladas. Os estoques americanos 21, 22, 38,9, ficou acima da expectativa do mercado, que era 38,56. Estoques mundiais de milho 22, 23, 306,7 milhões de toneladas praticamente, caindo em relação à expectativa do mercado, que era 309,8 milhões de toneladas, e significativamente abaixo de julho, que eram quase 313 milhões de toneladas. E os estoques globais 21, 22, colocados em 311,8 milhões de toneladas. Paulo, e para o milho aí, dá para dizer que foi alguma surpresa, ou não foi que nem a soja que te surpreendeu aí? Talvez a única surpresa, Alessandro, tenha sido aí ele ter aumentado a área de milho em 300 mil acres, que não estava no script, porque aquela área de 30 de junho é praticamente uma área já quase fechada, então ele tirou da soja depois do milho. Vamos ver, esses números só fecham dia 10 de janeiro, né? Então até lá ainda tem muita coisa de correção para cima ou para baixo. Porém, a produtividade ele já pôs quase perto do que o mercado esperava, né? 175,4 bushels por acre, o mercado esperava 0,9. Então, acredito que o número veio meio dentro do esperado, porque o estoque final, que é o que interessa, né? Perdeu apenas 2 milhões de toneladas. 2 milhões de toneladas é plenamente ajustável numa exportação um pouco menor, numa demanda interna de etanol um pouquinho menor, né? Então, acho que isso não é para sustentar preços em 6,30, 6,20 na colheita americana, pelo menos. Então, como nós estamos ainda na pré-colheita e não na pós-colheita, é muito provável que nós tenhamos ainda em setembro pressões com a entrada da safra americana, que é sazonalmente normal. A outra informação importante, que ele elevou a safra da Ucrânia de 25 para 30 milhões de toneladas, ou seja, põe mais milho dentro do Mar Negro, né? Põe mais milho dentro do leste europeu, por que não da Europa? E na Europa ele cortou 8 milhões de toneladas da safra europeia. Então, 8 milhões que ele cortou na Europa, mais 5 que ele aumentou na Ucrânia, está quase a coisa meio matematicamente fechada, né? Claro que isso vai manter Portugal, Espanha, Holanda, que estão mais distantes da Ucrânia, né, como importadores de milho da América do Sul e dos Estados Unidos ainda até 2023. Então, diria que os dados meio que confirmaram o que o mercado estava esperando dentro do milho. Não tem muita surpresa, mas o mercado ainda quer ver colheita, quer ver
o estresse de importação, acredita que a Europa vai ainda comprar muito milho, né? E isso vai sustentar Chicago. E mais um dado importante, como eu falei aqui no pré-USDA, né? Que ele poderia levar a safra da China. E ele levou a safra da China em mais 1 milhão de toneladas, né? Então, a safra da China está indo bem e vai diminuindo essa propensão a ter China como uma grande importadora no mercado internacional nesse próximo ano comercial. Obrigado, Paulo. Vamos falar do trigo agora com o Elcio aqui. O relatório colocou a produção total americana de trigo em 48,5 milhões de toneladas. Houve um aumento de 50 mil toneladas em relação ao relatório de julho, e o mercado esperava 48,77 milhões de toneladas, ficou um pouco abaixo da expectativa do mercado. Estoques americanos 22, 23, colocados em 16,6 milhões de toneladas, o mercado trabalhava com 17,7. Os estoques americanos 21, 22 mantidos em 17,96 milhões de toneladas, praticamente 18. Os estoques globais 22, 23, 267,3 milhões de toneladas, uma queda em relação ao relatório de julho e também em relação à expectativa média do mercado, e os estoques 21, 22 mundiais, 276,3 milhões de toneladas. Elcio, altista, baixista ou neutro esse relatório? O que tu achou? Vamos ficar com o neutro, Alessandro. A gente teve algumas movimentações interessantes, ficaram alguma coisa também fora do que a gente esperava. Em termos globais, a gente esperava uma produção menor, veio uma produção maior. Nos Estados Unidos, a produção praticamente igual à do mês passado, né? Um aumento de 50 mil toneladas, é muito pouco. A gente tinha alguma incerteza também, até por essa piora das lavouras de primavera, que pudesse ter algum ajuste, também faz muito pouco tempo que foi verificada essa diferença. A safra de inverno ela já está praticamente toda colhida, 70% da produção norte-americana está na safra de inverno. Então, acho que do lado da produção, nenhuma surpresa. Também teve uma movimentação interessante de aumento da expectativa de exportação, em 680 mil toneladas, que as inspeções de exportações, elas corroboram essa ideia de que poderia ter um aumento da demanda exatamente nesse sentido. Então, os estoques norte-americanos caíram acima do que o mercado esperava, mas acho que ainda dentro de tudo, dentro do script, não teve nenhuma grande novidade. Produção praticamente a mesma e a demanda com algum incremento, especialmente na demanda. Quando a gente vai para os estoques, ou melhor, para o procurado global, os estoques praticamente não se alteraram. Num estoque de 267 mil toneladas, uma queda de 177, ou melhor, de 267 milhões de toneladas, uma queda de 177 mil toneladas é quase nada. Só que a gente tem algumas movimentações interessantes. A produção ela subiu 8 milhões de toneladas. Esse aumento da oferta de 8 milhões pela produção foi amenizado por uma queda de 2 milhões de toneladas nos estoques iniciais, ou seja, estoques da safra passada, que caíram porque o consumo da safra passada ele foi ajustado, teve um aumento. E também, no lado da demanda, a gente tem um aumento do consumo estimado para a ração animal, na Austrália e na Rússia, países que a gente já vai ver que subiram as suas produções, e tem um aumento também na expectativa de exportação. Então, isso acaba anulando todo aquela elevação que a gente teve da produção, 2 milhões, 8 milhões subiu a produção, caiu 2 de estoques iniciais, e no lado da demanda caíram os outros quatro, por isso praticamente inalterados. Em termos de destaques, e até que foi diferente do que a gente pensava, a gente tem o Canadá. O USDA trouxe uma estimativa de 1 milhão de toneladas a mais, quando a gente ouvia, principalmente de fontes internas do Canadá, que poderia reduzir em 4 milhões. Então, foi contrário àquilo que a gente esperava. Destaque também para a Rússia, um aumento aí de 6,5 milhões em relação ao ano passado. A Rússia produzindo este ano a estimativa de produção de 88 milhões de toneladas, então tem muito trigo russo para entrar no mercado nessa temporada. E também a Austrália, que a gente esperava também até uma tendência de queda de produção, um aumento estimado agora de 3 milhões de toneladas, voltando a ser próximo à safra recorde do ano passado. Também na China, Paulo falou, o clima ajudando, e um aumento estimado de 3 milhões de toneladas. Por outro lado, a gente tem a Índia reduzindo em 3 milhões de toneladas, algo esperado. Lembramos que nós falamos no pré-USDA, a Índia recentemente abriu o seu mercado
reduziu taxa para importação, então é uma sinalização de que a produção está realmente mais complicada. Também uma redução na União Europeia de 2 milhões de toneladas, e na Argentina. Na Argentina também cabe algum destaque, porque o USDA reduziu 500 mil toneladas, 19,5 para 19 milhões de toneladas. Lembrando, a nossa safra lá da Argentina está projetando uma safra de 17,9. Então, tem alguma margem de gordura ainda para ser cortado nessa produção argentina. No total global, a gente viu que aqueles países que aumentaram as suas produções pesaram mais, e por isso um aumento de 8 milhões de toneladas. E outro ponto que chama atenção é os volumes de exportações estimados. Nós temos aumento de 1 milhão de toneladas no Canadá e na Austrália. A gente viu que o USDA elevou as suas produções, normalmente tem mais trigo disponível, então está ajustando essa demanda com maiores exportações. Na Argentina, tem uma estimativa de exportações de 13 milhões de toneladas, um pouco abaixo dos 14 que era anterior, mas os nossos números, por exemplo, apontam um saldo exportável na Argentina que deve ficar em 11. Então, tem mais um ajuste que pode ser que seja feito do parte da Argentina. E se a gente vai para o Mar Negro, a Rússia, com um aumento estimado de 2 milhões de toneladas de exportação em relação ao passado, e a Ucrânia, sempre lembrando, a Ucrânia teve a abertura do corredor para exportação, e a conta que a gente tem feito é a seguinte: sobrou 4 milhões na safra passada. Então, teria, teoricamente, mais 4 milhões para incrementar após a abertura desse corredor. Por enquanto, o USDA aumentou em 1 milhão de toneladas. E outra conta interessante para fazer em relação a esses dois países, Alessandro, é que a Rússia tem um incremento em relação ao ano passado de exportações de 9 milhões de toneladas, enquanto que o recuo estimado para a Ucrânia é de 8 milhões de toneladas. Quer dizer, tem mais trigo dentro da região, lá desses dois grandes exportadores, tem mais trigo do que teve disponível no ano passado. Então, basicamente, esses são os números que mais chamaram a atenção, mas como os estoques, no final, lá no frigir dos ovos, não mudaram muito, o relatório pode ter sido, sim, considerado um relatório neutro, né? Nem para cima, nem para baixo, mas um relatório mais neutro. Beleza, Elcio. Foi uma rodadinha rápida de Bolsa de Chicago, só para complementar nosso material. A gente está com o mercado bem pertinho do fechamento, com na soja o contrato novembro a 14,52,5 dólares por bushel, com uma alta de 0,3%. Então, Luiz, como é que foi aí a repercussão em Chicago desse relatório? Luiz. Alessandro, logo após a divulgação dos números, Chicago, que estava subindo um pouco antes, né, da divulgação, virou e acabou caindo. Ficou um bom tempo aí no campo, no território negativo, em praticamente todos os contratos, e agora voltou aí a praticamente ficar estável, né? Se a gente pegar o contrato de novembro ali, está subindo 0,2%, então praticamente estável. O mercado é um relatório baixista, como eu falei, né? Os números, a maior parte, apontam para baixo. A gente tem alguma coisinha ali, por exemplo, aumento de exportação americana para 2022, 2023 é um número positivo. Nessa semana a gente teve vendas de soja aí, tanto para a China como para outros destinos, que é um número também que traz suporte aí de curto prazo para o mercado. A gente tem números de esmagamento na segunda-feira, a gente tem a questão climática, então tá uma briga ainda, né, em cima de alguns outros fatores que são fatores de suporte, mas o relatório, de uma forma geral, é considerado sim baixista, mas o mercado, claro, vai se ajustar ainda frente a ele. Eu acho que existe espaço para o mercado na semana que vem dar uma recuada em cima desses números ainda. Mas, assim, olhando bem para uma questão envolvendo estoque, por exemplo, apesar do aumento de estoque, não é um super aumento, a gente está falando aí de 500, 600 mil toneladas, não muda exatamente o quadro americano, é um ajuste mais pontual, mas, claro, tem toda a questão climática daqui para frente, tem essas questões envolvendo demanda, então o mercado vai brigar e vai digerir o relatório ainda na próxima semana. Beleza, enquanto falávamos, aí o Luiz falava, novembro fechou a 14,54 com alta de 0,4. Vamos falar do milho, que para dezembro fechou 6,42 e um quarto com uma alta de 2,3%. Paulo, dos três aí, que nós estamos falando, soja, milho e trigo, o milho é o que teve aí uma variação positiva e uma oscilação maior dos três aí. Como é que foi a repercussão de Chicago? Por conta do corte de estoque, né? De quase 38 milhões para quase 35 milhões. Esse corte de estoque gera esse movimento normal, que está levando 6,40 aí, basicamente a média móvel de 50 dias. E agora nós vamos entrar na curva de colheita, né? Então, vamos ver se o mercado tem fôlego para manter em plena colheita americana de 360 milhões de toneladas de milho,
entrando nos próximos 60 dias, se o mercado tem fôlego para manter o preço acima dos $6 por bushel em plena colheita, né? Lembrando que a Europa é um dado, mais 8 milhões de toneladas a Europa consegue comprar facilmente. Aliás, já está comprando, né, desde junho, da Argentina, do Brasil e dos Estados Unidos. A Ucrânia aumentando safra é um número bem baixista para milho no mercado global. E como apontou aí o Elcio, o mercado de trigo parece bem mais tranquilo, né, bem com novas informações positivas. Então, assim, na nosso ver aqui, o mercado tem esse sprint de correção, buscou a média móvel de 50 dias, mas não tem fôlego para se manter nesses níveis na colheita americana, pelo menos. Obrigado, Paulo. Vamos falar rapidinho, Elcio, do trigo, que para falar de dezembro, eu acho que está bem parecido o número de contratos negociados com setembro, mas dezembro fechou a 8,22,5, com uma queda de 0,4%, Elcio, 0,4%. O mercado, logo depois do relatório, também se assustou. O mercado chegou a romper o suporte dos $8, que tem trabalhado em torno desse suporte, chegou a romper, mas depois foi digerindo esses números e fechou acima desse suporte de 8 centavos de dólar por libra-peso. O que tem de diferente no trigo, talvez, em relação ao soja e milho, é que essa curva de colheita, esse momento de sazonal do ingresso de safra, está agora na plena colheita. O mercado tem se sustentado, tem segurado essa linha próxima a 8, mesmo no aumento da colheita. Então, acho que esse movimento agora, por um lado, sim, no mundo teve um aumento da produção, os outros fundamentos, as outras variáveis do quadro de oferta e demanda mantiveram os estoques praticamente zerados, e nos Estados Unidos, em que pese essa queda até significativa dos estoques, e considerando também que é um quadro apertado nos Estados Unidos, a gente viu o mercado fechando em baixa hoje. Mas é uma situação ainda que parece que o mercado começa a desenhar o seu suporte para essa temporada, mesmo nesse, porque a gente está no período de maior ingresso de safra de trigo. Então, eu vejo que o mercado tem essa pressão de baixa, mas não dá para a gente imaginar, dentro das atuais variáveis, o trigo tendo muita força para cair, além do que já caiu. Obrigado, Elcio. Obrigado, Luiz. Obrigado, Paulo. Você tem todas as informações das nossas redes sociais na descrição desse vídeo. Esteja junto conosco e entre em safras.com.br, conheça a nossa plataforma, inscreva-se no nosso canal no YouTube e ative as notificações. Muito obrigado, pessoal.